Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos, tudo bem? Nessa videoaula, vamos fazer alguns exercícios de matrizes para poder fixar melhor o conteúdo. Então vamos lá? Bem, pessoal, lembrando nossa lista de exercícios. A cada conteúdo tem uma lista de exercícios. No caso, essa é a lista 5 referente a matrizes. Na aula anterior, fizemos um exemplo muito parecido com a questão 1. Então não vou responder a questão 1, eu peço para que vocês tentem fazer sozinhos. Caso não consiga, peço para que vocês baixem a resolução que está no AVA, vejam como é que faz e compilem. Dessa forma, vocês vão ver o resultado da compilação, vocês vão poder interagir com o programa e, se for possível, eu peço para que vocês tentem fazer novamente. Vamos fazer a questão 2. Crie um programa que o usuário irá digitar valores reais para a matriz 3x3. Posteriormente, o usuário irá digitar uma determinada linha na matriz para que seja impressa. Então, a matriz é 3x3. Eu vou preencher essa matriz com alguns elementos e posteriormente eu vou pedir para o usuário digitar um número entre 0 e 2, que são a quantidade de linhas que tem. Ou a linha 0, que é a primeira linha, ou a linha 1, que é a segunda, ou a linha 2, que é a terceira linha. Ele vai escolher a linha e posteriormente eu vou imprimir os valores dessa linha. Então vamos lá? Então a primeira coisa que nós devemos fazer é declarar a nossa matriz. Como é número real, chamar m de matriz 3x3. Nossa matriz está declarada. Agora eu vou declarar duas variáveis, uma para a linha e uma para a coluna. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Eu prefiro deixar o nome normal, linha para linha e coluna para coluna. Então, chamar de linha, começando com 0, coluna, começando com 0. Por que começa com 0? Só para lembrar que a minha linha começa com 0 e minha coluna sempre começa com 0. Então, eu vou preencher com valores reais. Vou pedir para o usuário digitar um valor e vou salvar na minha matriz. Então, vamos lá? Enquanto a minha linha for menor que 3, linha mais, porque sempre tem que incrementar no final. Lembrando, pessoal, que quando eu inicio minha linha, eu tenho que colocar minha coluna igual a 0. Então, coluna igual a 0 no começo. Outro enquanto. Por que outro enquanto? Porque o primeiro enquanto é para minha linha e o segundo enquanto é para minha coluna. Coluna menor que 3. Então, coluna mais. Escreva. Digite um número real. Leia o número e coloque aonde? Na minha matriz. Linha e coluna. Aqui eu vou colocar os elementos da minha linha e minha coluna. Posteriormente, fora da mistura de repetição, eu vou pedir para digitar o número da linha entre 0 e 2. Então vamos lá. Escreva o número da linha entre 0 e 2. Leia, eu vou chamar de x. Então, quem vai ser x? Vai ser o número da linha que ele vai digitar. Agora eu vou imprimir os elementos da minha linha. Então, para imprimir os elementos da minha linha, eu tenho que fazer uma estrutura de repetição novamente, porque eu vou imprimir a minha linha x, posição 0, minha linha x, posição 1, minha linha x, posição 2. Então, enquanto a minha coluna for menor que 3. Lembrando que a minha coluna tem que começar com quanto? Com 0. Então, a minha coluna for menor que 3, o que é que eu faço? Escreva matriz. Qual é a minha linha? É que o usuário digitou, que é x, e qual é a minha coluna? Vai ser coluna, que eu vou variar. Vírgula, dou um espaçozinho,
e no final, coluna mais mais. Pronto. Lembrando que, quando pedir para executar, se tiver algum erro, a gente corrige. É normal ter erros. O mais importante é você saber identificar onde é que está o erro para consertar. Apareceu um erro aqui, ó. Mesma coisa. Leia, eu abri o parênteses e não fechei. Vamos ver a expressão. Ele está dizendo que minha linha e minha coluna deve ser do tipo inteira. Por que isso? Porque é a posição da matriz. Então, o índice da matriz tem que ser inteiro. Aqui eu coloquei real, a minha matriz é do tipo real, só que a minha linha e minha coluna tem que ser número inteiro. O que é que eu faço aqui? Inteiro. Pronto. Então, a minha linha e minha coluna vai ser do tipo inteiro. E também a posição que ele digitar. Vamos ver outra. Ah, o que acontece? Esqueci de tirar a vírgula aqui. Pronto. Então, são alguns erros que aparecem, que é normal, mas o importante, como eu falei para vocês, é vocês conseguirem identificar. Existe número real. Vamos colocar 3.7, 4.1, 5.8. E agora eu vou digitar um número entre 0 e 2 para a minha linha. Pode ser 0, 1 ou 2. Vou colocar 1. Ou seja, ele vai imprimir a minha linha 1. Lembrando que minha linha 1 não é a primeira linha, é a segunda linha. Então, o que eu tenho aqui é a minha primeira linha de número 0 vai ser 3.7, 4.1 e 5.8. A minha segunda linha de índice 1 é justamente o índice que eu coloquei aqui, ó, índice 1 vai ser 9.5, 4.3 e 8.7. Então, eu imprimi essa parte daqui, que é justamente o que eu coloquei aqui, de índice 1. Se eu colocasse índice 0, seria 3.7, 4.1 e 5.8. Certo, pessoal? Só para lembrar, a minha linha começa com o número 0, depois com o número 1 e depois o número 2. Bom, esse é o último assunto que eu estou dando. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Peço para que vocês façam a lista de exercícios. Tem as resoluções também. Tem as videoaulas do YouTube. O intuito é que vocês consigam aprender e entrar no mundo da programação. Isso é o mais importante. Então peço para que vocês acompanhem as aulas, façam a lista de exercícios e se dediquem ao curso. Eu me despeço por aqui, desejo sucesso a todos e a todas e muito obrigado pela companhia.